Alô, você estudante, estamos de volta e hoje nós vamos fazer uma aula, e iremos falar sobre equação do segundo grau com uma variável. Então vamos iniciar trabalhando o conceito de equação do segundo grau. Então chama-se equação do segundo grau com uma variável toda equação que pode ser escrita na forma de ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais e a diferente de zero. Mas por que, professor, que o a tem que ser diferente de zero? Porque se esse a for zero, então ela deixa de ser uma equação de segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro grau. Por isso a tem que ser diferente de zero. Nós temos aqui um exemplo, ó. 2x² mais 8x menos 6 igual a zero. Então isso aqui é um exemplo de uma equação de segundo grau. Vamos adiante. Vamos agora entender os termos, de uma equação de segundo grau com uma variável. Então toda equação do segundo grau com uma variável, ele vai possuir os termos, ó, a, b e c. O que é esse a? Esse a, gente, é o coeficiente de x², ou seja, é o número que vem antes do x². Quem é b? B é o coeficiente de x, certo? Ou seja, é o número que vem antes da variável x. E o c é o termo independente. É um número que não representa apenas o número, ele não tem letra, certo? Então não depende, não apresentar a variável x, ele vem sozinho. Vamos prosseguir. Então vamos trabalhar aqui o nosso primeiro exemplo. Dada a equação, menos 2x² mais 8x menos 10 igual a zero. Encontre os valores de a, b e c. Então, gente, se vocês observar, nós temos aqui uma equação do segundo grau, com uma variável. Aí pede para a gente calcular os valores, ó, de a, b e c. O que é esse a, esse b, esse c? São o a e o b, vocês são os termos da equação de segundo grau, certo? Então vamos lá. Nesse caso a vai ser igual a quanto, gente? O a é o coeficiente de x². É o número que vem antes do x². Nesse caso, quem é o número que está antes do x²? É o menos 2. Então a é igual a menos 2. Pronto, já calculei o a. Vamos agora encontrar o b, Que é o b? É o coeficiente de x. O b é o coeficiente de x. E o que é esse coeficiente de x? É o número que vem sempre antes do x. Quem é que está antes do x? É o 8. Então b igual a 8. E c é o termo independente, certo? Que é o termo independente. Então representa um número que não vem com letra, ele vem sozinho. Então nesse caso, c vale quanto? Quem é o número aqui independente dessa equação? É o menos 10, certo? Menos 10. Importante, nunca esqueçam o sinal, certo? O sinal vem sempre antes do número. Quando o número não tem sinal, significa que ele é o quê? Positivo, certo? Então tá aqui, ó, a igual a menos 2, b igual a 8 e c igual a menos 10. Aí nós encontramos os termos, da equação do segundo grau. Vamos trabalhar um segundo exemplo, ó. Dada a equação, menos x² mais 4x menos 8 igual a zero. Encontre os valores de a, b e c. Então, gente, é a mesma forma, certo? O a é o coeficiente de x², certo? Nesse caso, quem é o número que está antes do x²? Nós só temos aqui o sinal. Mas quando não tem nenhum número antes da variável, significa que tem um 1 que fica subtendido. Então, nesse caso, a é igual a menos 1. O b é o coeficiente de x. É o número que vem antes do x. Quem é que vem antes do x? É o 4. Então, b igual a 4. Por que eu não coloco o sinal? Porque ele é positivo. Então, se ele é positivo, não há necessidade de colocar o sinal. E, por fim, vamos calcular o c, que é o termo independente. Que ele não vem com variável. É apenas o valor numérico. Então, é o 8. Ele está negativo ou está positivo? Está negativo. Observe que o sinal negativo está antes dele. Então, c igual a menos 8. Pronto. Então, a igual a menos 1, b igual a 4 e c igual a menos 8. Muito tranquilo, a gente compreender, identificar os termos de uma equação de segundo grau.
Então vamos agora aprender a calcular o discriminante delta, né? Então, gente, então veja, é muito simples para calcular o delta. Para calcular o valor de delta, que é por um triângulo, né? Ó, numa equação do segundo grau, aplicaremos a expressão abaixo. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, certo? Então, é só substituir, ó, os termos da equação do segundo grau nessa expressão, e aí você facilmente calcula o valor de delta. Vamos trabalhar uma aplicação, né? Então, exemplo 1. Então, dada a equação x ao quadrado mais 10x mais 9 igual a 0, determine o valor de delta. Então, gente, como é que eu calculo o delta? Aplicando a expressão, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Vamos lá. Primeiro vamos identificar as letras, que fica até mais fácil a gente resolver, né? Quem é o A? O A é o coeficiente de x, é o número que vem antes do x. Quando não tem, significa que é o número 1. Certo? Então, A igual a 1. B é o coeficiente de x, é o número que vem antes do x. Nesse caso, B é 10. E C é o termo independente. É o valor numérico, né? Ele não vem junto com o variável, ele vem sozinho. Então, C igual a 9. Pronto. A igual a 1, B igual a 10 e C igual a 9. Agora é só pegar esses valores e substituir nessa expressão. Ó. Então, delta é igual B ao quadrado. Quem é o B é 10. Então, eu vou trocar esse B pelo 10 ao quadrado. Olha aqui é da fórmula, da expressão. Menos. Esse menos 4 é o número fixo da fórmula, permanece. Vezes A. Quanto é que vale o A? Vale 1. E o C vale quanto? Vale 9. Agora é só efetuar os cálculos, né, gente? Repete o delta. E vamos calcular a potência. Ó. 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10. Então, a potência, então a gente calcular a potência. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. Menos... E vamos fazer a multiplicação. 4 vezes 1 é 4. E 4 vezes 9, 36. Então, delta é igual a 100 menos 36. Quanto é que vale o delta? É só efetuar essa subtração. Ó. 100 menos 36 dá 64. Ou seja, o valor de delta, né? Nessa equação do segundo grau é igual a 64. Muito tranquilo, né, galerinha? Vamos prosseguir, vamos adiante. Vamos agora aprender como é que a gente faz o cálculo das raízes de uma equação. O que são as raízes? São as soluções, né, que a equação apresenta. Então, para encontrar as raízes de uma equação do segundo grau, aplicaremos fórmula de Bhaskara. Fórmula é essa fórmulazinha aqui abaixo. Ó, x é igual a menos b, né, mais ou menos. Esse sinal um mais em cima, o menos embaixo, significa mais ou menos. Raiz quadrada de quem? De delta, que a gente já sabe como calcula ele. Sobre quem? Sobre 2A. 2A é 2 vezes o A. Então, como eu sei que a equação do segundo grau vai ter duas raízes, né? Certo? Ou duas soluções. A primeira eu vou chamar de x' e a segunda de x duas linhas. Para encontrar o x', a gente utiliza o primeiro sinal, que é o de mais. E para encontrar o x duas linhas, né, a gente utiliza o segundo sinal, que é o de menos. Então, para a gente compreender melhor, né, a aplicação dessa expressão, dessa forma, vamos trabalhar uma questão comentada. E aí a gente vai conseguir fixar os nossos conhecimentos. Então vamos lá. Dada a equação do segundo grau, menos 2x ao quadrado mais 3x mais 5 igual a 0. Encontre suas raízes. Então, galera, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o valor de delta, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, para facilitar a nossa vida, para que você também não corra o risco de errar, faça o seguinte, ó. Escreva os valores. Ó. A, quanto é que vale o A? Vale menos 2. Coeficiente de x ao quadrado. B, quanto é que vale o B? Aqui, ó, B é o coeficiente de x, é o 3. Quanto é que vale o C? É o termo independente. Certo? É o valor numérico, 5. Pronto.
Então vamos agora calcular o delta, que isso vai facilitar bastante para a gente. Então delta é igual a b ao quadrado. Quem é o b? O b é 3. Então pego 3 e elevar ao quadrado. Ó. Menos 4 da forma, eu repito. Coloco o sinal de multiplicação. Vezes o a. Quem é o a? Menos 2. Então para não misturar o sinal, nós vamos colocar o menos 2 entre parênteses. Ó. E vezes quem? Vezes o c. Quanto é que vale o c? Vale 5. E agora é só efetuar os cálculos. Então delta é igual. Quanto é que dá 3 ao quadrado? 3 vezes 3, que dá 9. Agora veja que eu tenho um sinal de menos antes do 4. Eu tenho menos 2 dentro do parênteses. Então eu devo multiplicar esses dois números. Então na multiplicação de números inteiros, né? De mesmo sinal, o resultado é sempre um número positivo. Então menos vezes menos, eu sei que vai dar mais. 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 5 dá 40. Então, delta é igual a 9 mais 40. Somando 9 mais 40, vamos obter o número 49. Então, vamos agora aplicar a fórmula de Bhaskara para a gente encontrar o valor, né, de x' e x duas linhas. Então, x é igual menos, o sinal aqui é da fórmula, menos b. Então, eu coloco o sinal de menos. Quanto é que vale o b? Vale 3. Então, fica menos 3. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Quanto foi que deu delta? Deu 49. Dividido. Ó. Traço aqui significa dividido. Porque em 2a é 2 vezes o a. Quanto é que vale o a? Vale menos 2. Então 2 vezes menos 2. Certo? Vamos dar continuidade. Isso implica que o meu x isso é igual a quanto? Vou repetir esse menos 3. Vou repetir o sinal de mais ou menos. E vou calcular a raiz quadrada de 49. Gente, quanto é que vale a raiz quadrada de 49? É 7. Porque se eu levar 7 ao quadrado dá 49. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. Sobre 2a. Agora aqui eu vou multiplicar 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, gente, para eu calcular a primeira raiz, né? Que é o x', o que é que eu faço? Eu vou usar o sinal de mais. Né? Primeiro sinal de mais. Então, menos 3 mais 7. Observe que menos 3 mais 7, certo? Ó, menos 3 mais 7 é uma operação com números inteiros com sinais diferentes. O 3 está negativo e o 7 está positivo. Então, quando eu me deparo com uma situação dessa, como é que eu devo proceder? Eu vou subtrair, né? Que é subtrair, é diminuir. E repetir o sinal do número que tem maior módulo. Então, 7 menos 3 dá 4. Como 7 é positivo, então, 4 positivo. Então, aqui eu vou ter 4. Né? Quando eu faço menos 3 mais 7, dá 4. Aí eu pego esse 4 e vou dividir por quanto? Por menos 4. Então, dividindo 4 por menos 4, observe que o 4 está sem sinal, está positivo, e aqui embaixo eu tenho um 4 negativo. Então, na divisão de dois números inteiros de sinais diferentes, a divisão vai dar sempre um número negativo. Então, mais 4 dividido por menos 4 vai dar menos 1. E aí nós já encontramos x', de menos 1. Vamos agora calcular o x duas linhas, né? O x duas linhas, tem gente que chama de x2, fique à vontade, eu vou chamar de x duas linhas mesmo. E agora, para encontrar o x duas linhas, eu vou usar o segundo sinal, que é o de menos. Então, vai ficar menos 3 menos 7. Né? Para encontrar a primeira raiz, eu usei o sinal de mais, de cima. E agora, para encontrar a segunda raiz, eu vou usar o sinal de baixo, que é o de menos. Então, gente, observe, eu tenho aqui menos 3 e menos 7. Novamente, uma operação com números inteiros, né? Só que agora ele está com o mesmo sinal. Então, sempre que dois números inteiros aparecer com o mesmo sinal, certo? O que é que você vai fazer? Você vai somar e vai repetir o sinal. Então, somando 7 mais 3 dá 10. Aí repete o sinal, fica menos 10. Né? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse menos 10 e vamos dividir por quanto? Por menos 4. Certo? Por menos 4.
Então observe que o 10 está negativo e o 4 está negativo. Então na divisão de dois números inteiros de mesmo sinal, o resultado dá sempre um número positivo. Então vamos simplificar. Para facilitar para a gente, vou dividir tanto 10 por 2, quanto 4, vou dividir também por 2, tá bom? Fiz aqui uma simplificação. Minha raiz vai ficar na forma de fração. 10 dividido por 2 dá 5. E 4 dividido por 2 dá 2. O que vai ficar positivo? Porque aqui eu tenho menos 10 e aqui eu tenho menos 4. Tá? Dividindo dois números do mesmo sinal, está dando sempre um número positivo. E aqui eu encontrei o valor das minhas raízes. Ó. X duas linhas deu 5 sobre 2, certo? E o x' deu menos 1. Ok? Então, galera, é isso, né? Na aula de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Acredito que deu para vocês compreender. É um conteúdo bem tranquilo. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.